Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sempre que alguma empresa ou alguma pessoa tá no foco das notícias, ela acaba virando um alvo bastante fácil. A gente viu algum tempo atrás a Disney e o Bob Chapek sendo alvos ali diariamente de notícias, de especulações e etc. E agora, mais ou menos a mesma coisa tá acontecendo com a HBO Max, com a Warner Bros. Discovery e com o David Zaslav. E as notícias envolvendo a empresa e os bastidores, né, desde a fusão da Warner Bros. Com a Discovery, não param de dar o que falar. Então, vamos lá. Então, pessoal, só explicando pra vocês, saiu uma reportagem do Daily Beast envolvendo aquelas 70 demissões que aconteceram no mês passado, né, na Warner Bros. Discovery. Muitos funcionários da própria HBO foram demitidos, pouquíssimos funcionários da Discovery mesmo foram demitidos, né? O David Zaslav claramente está puxando as coisas pro lado da Discovery e está demitindo muita gente do lado da Warner, e alguns desses executivos que foram demitidos vieram à tona, né? Não vieram a público porque eles pediram para não serem nomeados, então não dá pra gente dizer, né, que eles vieram a público, mas foram revelados ali que o David Zaslav tá tentando de certa forma acabar com a diversidade dentro da HBO. Eu não sei se eu concordo com isso, porque os dados, como vocês vão ver, não provam isso exatamente. Dos 70 executivos, né, ou dos 70 funcionários ali demitidos da HBO, 13 eram considerados não brancos, ou seja, eram minorias lá nos Estados Unidos. Então eles estão dizendo que isso afetou bastante a diversidade dentro da HBO. Só que, na minha opinião, né, se eles não citam outros números para provar que isso está de fato afetando a diversidade, eles teriam que colocar informações muito mais aprofundadas do volume de funcionários, do volume de pessoas que não são brancas ali dentro da HBO, e justamente fazer um cálculo em cima disso, porque dessas 70 pessoas, 57 pessoas brancas foram demitidas e 13 pessoas não brancas. Então a gente teria que ver um panorama um pouquinho mais geral para entender um pouquinho melhor essa situação. Mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês a notícia do Daily Beast, né? O Daily Beast é um site, muitos outros grandes trades já compartilharam essa notícia, já falaram a respeito desse assunto também. E antes de entrar na notícia, eu queria frisar para vocês, o David Zaslav, ele é famoso por ser antipoliticamente correto, anti-PC lá nos Estados Unidos que eles falam, né? Aqui no Brasil as pessoas diriam que ele é anti-lacração, né, digamos assim. E eu já tinha visto algumas notícias nesse mesmo sentido algum tempo atrás, falando a respeito do David Zaslav, falando que ele não gosta nem um pouco dessa lacração que a gente tá vendo hoje em dia. Então muitas pessoas estão associando essas demissões a essas características do David Zaslav. E tá ficando cada vez mais comum em Hollywood, né, quando um executivo é demitido, que ele reclame publicamente, porque hoje existem tantos sites, tantas páginas no Twitter, tantos Instagrams famosos, tantos canais de YouTube e assim por diante, que é muito fácil você simplesmente vazar um comentário para alguém ou para um site grande, porque antigamente era um pouquinho mais complicado, você ia vazar uma informação para sair num jornal, por exemplo. Hoje em dia existem muitos meios de um funcionário insatisfeito reclamar, principalmente um funcionário que foi demitido. Então é muito simples, né, ele simplesmente mandar um e-mail ou mandar um inbox para alguém que tem um certo público para difundir uma informação como essa. Então aqui, né, a reportagem do Daily Beast, essa tradução tá um pouquinho errada, né, mas eles basicamente falam que ele tá acabando com a diversidade dentro da HBO e que ele tá flertando com a Middle America, ou seja, com aqueles estados do meio dos Estados Unidos que são mais anti-lacração, né, digamos assim, que não gostam tanto dessa diversidade nos filmes e assim por diante. Então a reportagem tá dizendo que o David Zaslav tá pendendo mais para esse lado, né? Aqui eles traduziram Middle America como América Central. Aqui, ó, Warner Bros. Discovery demitiu cerca de 13 executivos não brancos enquanto tenta se livrar das dívidas. Provavelmente afetará os programas e filmes que são feitos. E aqui, ó, ex-executivos da HBO Max dizem que o serviço de streaming ficou com poucas pessoas de cor para supervisionar sua diversificada lista de programação, enquanto a Warner Bros. Discovery continua sua reorganização corporativa em andamento. A plataforma teria demitido cerca de 70 funcionários este mês. Isso inclui todas as equipes que supervisionam conteúdo não roteirizado, crianças e família internacional, de acordo com 2 executivos da HBO Max que pediram para não serem identificados. E aqui eles continuam, né, ó. Um ex-funcionário disse que até 13 pessoas de cor anteriormente encarregadas de desenvolver programas como The Gordita Chronicles e a série documental em espanhol Menudo Forever Young foram demitidas, provavelmente influenciando os tipos de programas e filmes que são aprovados no futuro. Entre os demitidos estão Jem Keane,
uma mulher asiática que atuou como vice-presidente sênior da equipe internacional, e Kayla Barnes, uma mulher negra que trabalhou com Kim. Acho que ninguém sabe o quão branca é a equipe, disse um ex-executivo ao The Daily Beast. E aqui o outro ex-executivo, né, que não quis também se identificar. As demissões amplificaram a falta de diversidade na HBO. A HBO é a parte mais homogênea desse guarda-chuva. Em vez de tentar descobrir como integrar alguns dos executivos Max na HBO, eles apenas fizeram esse corte abrangente de 3 divisões. Criança, família, muitos negros e pardos perderam seus empregos. Aqui eles especificaram que foram 13, o que leva a gente a entender que foram 57 brancos. Então a disparidade, eu diria que não tá tão alta assim, mas como eu disse, é muito difícil a gente ter uma opinião um pouquinho mais concreta se a gente não sabe quantos funcionários sobraram, quantos funcionários, qual é o percentual anterior e qual é o percentual depois dessas demissões, ou se 57 brancos para 13 não brancos, digamos assim, que é a palavra que eles próprios estão usando aqui, se mantém mais ou menos o que já acontecia antes. Então não dá para afirmar somente com base na reportagem que a diversidade da HBO diminuiu em decorrência disso. E outro argumento que eles estão utilizando aqui é o argumento da Batgirl, que é um argumento que já estava circulando bastante antes mesmo dessa notícia sair, No início desse mês foi anunciado que Batgirl, filme de 90 milhões planejado para HBO Max, estrelado pela atriz afro-latina Leslie Grace, seria arquivado completamente em favor de uma anulação de impostos. No fim de semana, o correspondente de mídia da CNN e apresentador Brian Stiller, alvo frequente de críticas da direita, foi demitido da rede. Ex-funcionários da Warner acreditam que essas mudanças dizem respeito tanto aos negócios quanto à reformulação da percepção ideológica das propriedades da Warner. Tudo aponta para o mesmo fim, dizem eles, uma rejeição de conteúdo de esquerda ou altamente diversificado em favor de uma tarifa mais homogênea e amigável na Middle America. Aqui, América Central, novamente, não é uma tradução correta. A falta de diversidade na equipe de conteúdo pode facilitar este objetivo. Então, o que na minha opinião está acontecendo, Eu sempre me lembro de uma frase do Michael Jordan, quando perguntaram para ele quem ele apoiava ali, Sempre que perguntavam para ele de política, ele respondia que tanto democratas quanto republicanos compram tênis, que é o principal produto. Obviamente, existe a marca Jordan, tem muitos Jordans aí sendo vendidos todo dia. Então ele não tinha um posicionamento político claro, justamente porque ele queria atingir os dois lados. E eu acompanho bastante esses assuntos lá nos Estados Unidos e tem muitas pessoas que estão bastante alienadas, digamos assim, porque elas consideram que essas grandes empresas, Netflix, Disney, Warner e etc, estão lacrando muito, digamos assim. Então muitas pessoas estão se afastando desse tipo de conteúdo. Eu diria que um fenômeno parecido está acontecendo, inclusive aqui no Brasil, com a Rede Globo. Muitas pessoas estão se sentindo afastadas, desse tipo de conteúdo. Então a Warner, se ela é correta ou não, aí cabe a vocês decidirem, a opinião de cada um. A Warner está tentando se aproximar um pouquinho mais desse lado. Eu não sei se isso tem diretamente a ver com as demissões. Como eu disse, não tem informações suficientes nessas reportagens para a gente tomar uma decisão nesse sentido. Não sei também se tem a ver com Batgirl, porque muitas outras coisas podem ter explicado o cancelamento de Batgirl, ou pelo menos o engavetamento, de Batgirl, digamos assim. Mas desde antes dessa fusão acontecer, o David Zaslav já era conhecido por ser bastante anti-PC, anti-politicamente correto. E a própria Discovery é uma empresa que tem um apelo muito grande na Middle America, nos estados mais centrais dos Estados Unidos, nos estados mais de direita, digamos assim. Então é meio óbvio, que eles vão tentar juntar esses dois públicos, atraindo o público da Warner, da HBO e etc, para esse público mais conservador, digamos assim, lá dos Estados Unidos. E isso é um ponto contrário, digamos assim, para as pessoas que querem que o nome HBO Max continue, porque inclusive aqui eles falam, e é até uma passagem natural, se a gente seguir essa linha de raciocínio do David Zaslav, aqui eles falam, falando dos planos da empresa de combinar HBO Max e Discovery Plus, não se surpreenda se houver um novo nome para a plataforma. Então, pessoal, é isso. Obviamente, todas essas decisões têm uma série de fatores que foram levados em consideração, sejam essas demissões, seja o cancelamento de alguns produtos aí que foram cancelados, seja da retirada de conteúdos da HBO Max. Um filme do Seth Rogen, por exemplo, foi retirado, que é um artista muito poderoso em Hollywood a essa altura, Ele é um produtor executivo aí de vários grandes projetos, então é muito difícil a gente pegar e apontar para alguma dessas decisões e falar,
foi por causa disso, foi porque o David Zaslav é anti-lacração, foi por causa daquilo. Então eu acho que por enquanto não tem como a gente saber muito bem. Eu acho que se a reportagem tivesse sido um pouco mais aprofundada, talvez desse pra gente entender um pouquinho melhor o panorama, mas a gente não sabe o volume de funcionários, a gente não sabe o quanto essas decisões afetaram a diversidade dentro da empresa. Então, pelo menos pra mim, isso tá parecendo mais que esses executivos estão reclamando porque foram demitidos do que necessariamente um problema gravíssimo que a gente tá vendo. E como eu falei, a Discovery já tem um apelo muito maior para Middle America, né, digamos assim, então é natural que eles tomem decisões dentro da Warner para tentar criar uma aproximação entre esses dois públicos. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham a respeito desse assunto e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.